No último domingo foi celebrado o Dia Mundial do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma data para conscientizar e reforçar a importância do diagnóstico precoce para um tratamento adequado. Segundo especialistas, distúrbios no desenvolvimento neurológico aparecem ainda na infância. O TDAH afeta de 5 a 15% das crianças, mas a confirmação do transtorno pode vir na vida adulta. Desatenção, esquecimento, impulsividade e hiperatividade são sinais comuns. A partir de agora, o MG1 abre mais esse espaço para você conversar com a gente. O assunto do MG Responde dessa terça é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Eu recebo o neurologista Emerson de Paula Santos, que vai responder as perguntas que você pode deixar no nosso WhatsApp, 999250053. Antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira profissional do Dr. Emerson. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Viçosa, possui residência em Neurologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, é subespecialista em neuroimunologia com treinamento avançado em doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico. Sua área de atuação inclui neurologia cognitiva, neuropsiquiatria, déficit de atenção, entre outros. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Cheio de perguntas estamos hoje, pessoal cheio de dúvida. Vamos começar aqui com o WhatsApp. Francisco, pessoas com TDAH podem apresentar agressividade verbal, impaciência? Podem. Esses dois exemplos, a agressividade verbal e a impaciência, seriam explicados pela impulsividade do TDAH. Claro que a gente não vai atribuir essas duas características diretamente ao TDAH e nem falar que quem tem isso tem TDAH, precisa de muito mais informação. Mas podem sim, que é uma coisa que a gente vê que com o tratamento tende até a melhorar, tratando as comorbidades esperadas também. Perfeito. Obrigada, Francisco. Ana Paula, o TDAH pode ser genético? Sim, muito. Então, hoje a gente sabe que TDAH é um grande exemplo de doença, transtorno, que tem uma base genética e hereditária, Ser genético e ser hereditário são coisas diferentes. E no caso do TDAH é genético e hereditário. Então a gente vê muita concordância entre familiares, aquilo de uma criança com diagnóstico e o diagnóstico chega para os pais também. Geralmente o caminho é esse, porque hoje é mais fácil a suspeição na criança e o pai ter o diagnóstico, o pai ou a mãe, retrospectivo. Então, a gente acredita que de agora em diante vai ser o contrário, Os pais vão ter diagnóstico e os filhos também vão começar a ter. Então, é muito hereditário. No caso dos pais com diagnóstico, como é que faz? É algum teste que faz mesmo com o bebezinho ou tem que esperar a criança um pouco mais crescida? Não, então, o diagnóstico, ele começa a ser suspeitado, principalmente a partir dos 4, 6 anos de idade, e firmar esse diagnóstico exige um acompanhamento longitudinal nessas crianças muito novas, A gente recebe até muita pergunta de, meu filho tem 2, 3 anos de idade, ele tem TDAH? Não, uma criança com características de TDAH nessa idade é perfeitamente normal. Claro que se for exagerado, aí a gente já entra nesse acompanhamento longitudinal para estabelecer um diagnóstico futuro. Perfeito. Obrigada, Ana Paula. Marlise, sou muito ansiosa, começo a fazer uma tarefa, estou em outra logo depois, não consigo focar, procrastino muito também, faço uso de medicamentos para dormir e para ansiedade. Pode ser TDAH? Pode. A gente sabe que quem tem TDAH tem praticamente como regra, ou seja, até mais de 50%, um outro transtorno associado. Então, a ansiedade que ela já deixou claro que tem. E o que acontece às vezes, que é o que eu entendi no caso dela também, é que ela já está em tratamento para ansiedade, mas não consegue atingir aquela melhora completa, aquela resposta completa. Então aí tem que ser pensado em um transtorno associado, dependendo das características e sintomas que ela tiver. E o tempo de evolução desses sintomas, a gente sempre tenta retomar a um passado próximo à infância e adolescência. O diagnóstico de TDAH pode vir associado sim, Perfeito. Olha, e a lei do TDAH também estabelece acompanhamento integral para alunos com dislexia e outros transtornos de aprendizagem e determina que as escolas das redes pública e privada também ofereçam um acompanhamento específico direcionado às dificuldades de cada aluno em parceria com profissionais da saúde. Além disso, essa lei prevê a capacitação dos professores para a identificação precoce dos sinais do TDAH e outros. Aqui para o WhatsApp, doutor Emerson, a Sueli está dizendo aqui, pode estar havendo um exagero no diagnóstico de TDAH? E quanto ao autodiagnóstico, os sintomas estão descritos na internet, muitas pessoas podem se identificar com alguns deles. Qual seria o limite entre apresentar alguns dos sintomas e apresentar o transtorno?
Olha, a pergunta brilhante, né? Então, vamos lá. Primeiro, respondendo sobre aí o sobrediagnóstico, né? O exagero. O que acontece de fato é que existe uma estatística, uma estimativa de que existam em torno de 5% de crianças acometidas e adulto em torno de uns 2,5%. E na prática a gente vê muito menos, né? Então na prática tem muito menos do que 5% da população que deveria ter esse diagnóstico tendo esse diagnóstico. Então é um subdiagnóstico na verdade, mas o que eu entendi que ela pode ter a percepção do sobrediagnóstico, do exagero, é o que ela comenta embaixo, que é o autodiagnóstico, né? É aquilo de a internet ela está repleta de informação. E aí as fontes geralmente não são confiáveis, a verdade é essa, né? E existe muito sensacionalismo por trás também. Então, se você lança um post de dê o seu diagnóstico de TDAH, se você tem isso e procure um profissional, aquilo tem um alcance muito maior. Então, de fato, o autodiagnóstico é um erro, ele leva a essa percepção de sobrediagnóstico, né, diagnósticos exagerados. E aí ela fechou brilhantemente a pergunta, que seria qual o limite entre apresentar alguns sintomas e apresentar o transtorno. Existe para o diagnóstico critérios bem estabelecidos. Esses critérios eles são propostos justamente para conseguir ter uma especificidade, ou seja, quem tem o diagnóstico tem porque atendeu aqueles critérios, e serem sensíveis para não deixar passar casos aí despercebidos, né? É importante a gente seguir esses critérios. E a outra informação, até mais fácil do leigo compreender, é sintomas de TDAH, eu tenho 100% de certeza que eu tenho, você tem, quem está aqui tem também, tá? E nem sempre eles são do TDAH, porque eles não são específicos de TDAH. Então, eu já cansei de avaliar paciente que, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, por isso eu vim aqui. Que bom que você veio, porque você tem um sintoma que te atrapalha, te incomoda, tem que procurar ajuda. Mas não tem nada de TDAH. Afinal das contas, é depressão, é ansiedade, é uma apneia do sono, que não dorme bem à noite, não descansa, e com isso o cérebro não funciona no outro dia. E os sintomas, eles devem ser considerados um transtorno a partir do momento que aquilo compromete a vida e o funcionamento da pessoa. Então, eu sinto tristeza, todo mundo sente tristeza, mas essa tristeza se torna um transtorno depressivo quando ela tem, claro, tempo e intensidade prolongadas, mas ela também torna a minha vida disfuncional, trabalho, relação familiar. Sim. E a mesma coisa é para desatenção, para impulsividade, no TDAH em paralelo. Gente, consulta na internet, mas procura um médico junto, procura um especialista. Não é, às vezes, uma curiosidade que vai procurar ali, e inteligência artificial responde qualquer coisa para você, mas não é confiável, né? Procure fontes confiáveis, procure um médico, que aí sim você vai ter um diagnóstico ou não. Aqui pra gente, vamos lá, o Marco, é verdade que TDAH é mais comum em autistas ou isso não é um fator? Olha, o que eu posso te responder é que o autismo, o TDAH e até outros transtornos, né, eles têm a base genética semelhante. Isso é uma coisa que ainda é pouco compreendida. Então, por que uma pessoa que carrega uma variante genética tal desenvolve sintomas compatíveis com o diagnóstico de TDAH e aquela outra pessoa com essa mesma carga genética desenvolve compatível com autismo e até uma outra com bipolar, por exemplo? Isso ainda não existe uma grande compreensão. Agora, a outra questão aqui é ser mais comum. Existe a sobreposição de sintomas, né? Então, a minha esposa é que trabalha com crianças e adolescentes e eu com adultos e idosos. Ela também é neurologista. E às vezes a gente discute alguns casos mais difíceis, a gente leva realmente para os dois opinarem, né? Para ver se consegue oferecer para o paciente aí a melhor conclusão. E eu já vi ela falando diversas vezes de pacientes que você não consegue firmar tão claramente um diagnóstico de TDAH, autismo, por causa dessa sobreposição. Então ele pode ser tão desatento que isso gera prejuízo grave de interação social, que seria a maior marca do autismo. Ou ele pode ser tão hiperativo que ele também tem um prejuízo muito grande de interação social, porque ele não consegue parar e ficar conversando com você, ele sai agitado o tempo todo correndo, e isso seria também uma outra marca do autismo, né?
Então, no caso do autismo, existe essa dificuldade até de separar as coisas, que geralmente é feito com longitudinal, com o tempo de segmento, né? Perfeito. Obrigada, Marco. Eliana, a Ritalina ajuda na concentração e tem algum efeito colateral? Olha, efeito colateral ela tem muito, né? Eu já fiz aí postagem sobre a bula da Ritalina, que é quase um jornal que você abre. Mas dipirona tem um monte de efeito colateral e ninguém está preocupado. Todo mundo pega e toma. E tem efeito colateral, inclusive, gravíssimo dentro da dipirona, né? Então, a primeira coisa é, esquece o medo de medicação por conta de efeito colateral, tá? Se a medicação, ela existe, está lá na farmácia para venda e ela tem a indicação dela, é porque já foi visto que o risco-benefício compensa muito. Então, o que ela traz de vantagem é muito superior. Outra coisa é efeito colateral, não necessariamente ocorre em todo mundo. Então, tem um paciente que tem, o outro não vai ter nada de efeito colateral. A Ritalina, ela é um clássico para tratamento de TDAH, ela ajuda aí em vários aspectos, né? Existe um risco de efeito colateral tardio com o uso prolongado em crianças, que seria uma taxa de crescimento reduzida, né? Mas isso já foi, né, e é ainda, por quem gosta aí de tocar terror na internet, sobrevalorizado. Porque o que a gente tem hoje de informação é que ao longo de uma vida de crescimento, de uso, vida de crescimento, fase de crescimento da vida, né, usando a medicação, no final isso gera em torno de uns 4 centímetros a menos. Um pouco mais, um pouco menos, mas uns 4 centímetros a menos na estatura final. Aí é aquela coisa, claro que 4 centímetros pode fazer muita falta em um grupo específico que já seja de baixa estatura, mas na maioria das vezes, também pesando o quanto tem de benefício acadêmico, laboral, relacionamentos interpessoais, vale a pena na maioria das vezes. Você explicando isso para o familiar, geralmente vai ser o responsável pela criança, ele opta por usar. Desde que indicado pelo médico, tá, gente? Por favor. E a prática de atividades que estimulem a memória, a atenção, também ajudam no tratamento do TDAH, melhorando concentração, organização. Para a gente responder aqui, doutor Emerson, a Diene, quais são os médicos ou exames que devemos procurar para sabermos quais são os tratamentos certos? Tá, então vamos lá. Sobre aí os médicos, né? Antes de saber qual o tratamento certo, você tem que ter o diagnóstico certo, né? Geralmente, quem lida muito bem com esses diagnósticos são neurologistas e psiquiatras, né? Claro que se existir um profissional que se sinta totalmente capaz aí a dar esse diagnóstico, pode, né? É muito bom e a gente quer muito que médicos de saúde de família e comunidade, que são os médicos que trabalham na atenção básica no posto de saúde, saibam, porque eles atendem uma parcela gigantesca da população. Então, se resolve lá, ótimo, excelente, né? Mas o neurologista e o psiquiatra é aquele que lida mais com medicações que agem em cérebro, sistema nervoso central. Então acaba sendo aí as duas especialidades que mais estão treinadas para diagnóstico e tratamento correto. Em relação a exames, nenhum, absolutamente nenhum, não importa o que você leu aí ou ouviu alguém falando. Não existe exame que dê diagnóstico de TDAH, tá? Então, o diagnóstico é clínico, é conversa com o médico, conversa que demora tempo, que não é uma coisa que você vai lá em 5 palavras, em 15 minutos, deduzir que existe aquilo, tá? Então, você tendo um tempo bom com uma conversa guiada, pronto, o diagnóstico está estabelecido. Às vezes, a gente lança a mão de uma avaliação neuropsicológica com propósitos específicos, embora ela também não seja ferramenta exclusiva para o diagnóstico. Perfeito. Obrigada, Diene. Maria Luísa, tenho TDAH descoberto há pouco mais de 10 anos, hoje com 63, olha só, já fiz TCC, que é a cognitivo-comportamental, né, com alguns psicólogos, mesmo assim ainda não consigo encontrar um equilíbrio entre eu e o problema. Tem um tratamento adequado para essa idade? A idade interfere muito, doutor? Não, a idade foi um ponto até interessante, eu estava torcendo para aparecer aqui algum caso que fosse de idoso, né, que eu lido muito com idosos. A idade, às vezes, vai ter alguma dificuldade maior nisso que eu acho que está faltando aqui. Olha, tem um tratamento adequado para essa idade, mesmo assim não consigo encontrar um equilíbrio entre eu e o problema, que é a gestão de expectativa, tá? Todo
todo sucesso de tratamento na medicina, eu acho que ele passa por gestão de expectativa do paciente. Então, ele precisa compreender o que vai melhorar, o quanto vai melhorar com medicação, o quanto vai melhorar com terapia e aonde ele quer chegar com essa melhora. Eu vejo, às vezes, uns pacientes mais velhos, né, não idosos, ela tinha 53 na época do diagnóstico, que eles têm uma expectativa muito grande de uma melhora que faça recuperar um tempo passado que a gente entende que talvez não tem mais aquele ganho, né? Então, um casamento que foi desfeito há muito tempo atrás, exemplos, às vezes, que você vê que realmente vai ser muito difícil, né? Mas possibilidade de tratar e melhorar sempre tem, isso a gente sempre encoraja o paciente, tá? Gerindo bem essas expectativas. O que um bom tratamento psicoterápico, que seria a TCC que ela deu de exemplo, e a conversa com o médico vão ajudar. Perfeito. Obrigada, Maria Luísa. A gente está chegando já no final do bloco. Vera, se uma criança foi diagnosticada com TDAH e não faz o tratamento, o que acontece? Nossa, Vera, acontece um caos, né? Porque trate, por favor. Eu entendo que existe um receio grande de algumas pessoas, familiares, em dar medicação para crianças, né? E até porque existe lá a tarja preta na Ritalina, que a gente não vai ter tempo para conversar, mas eu poderia até explicar o que ela quer dizer, né? Mas trate, nem que seja só com a terapia, tá? Psicoterapia, o psicólogo, treinamento cognitivo. Eu ainda assim te recomendo usar a medicação, abrir o coração para usar essa medicação. Porque a gente está cansado de saber, com inúmeros estudos no Brasil e no mundo inteiro, o que é o desfecho dessa pessoa, tá? Ele pode ser bom, pode ser ótimo, mas existe um risco aumentado, ou seja, uma chance muito aumentada de muito problema que você não quer que seu filho ou seu neto tenha no futuro e depois você pense, nossa, eu podia ter tratado ele lá atrás. Então, criminalidade, uso de substância ilícita, viciar em drogas, né, para ser mais claro, acidente automobilístico, que às vezes vai ser fatal, né? Muita dificuldade em trabalho, relacionamento interpessoal, não conseguir manter estrutura emocional para lidar com outras pessoas. Então, perca esse preconceito do tratamento. Perfeito. Doutor, a gente está com muitas perguntas aqui, nosso tempo infelizmente acabou, mas doutor Emerson teve a gentileza de deixar as redes sociais dele disponíveis e um site também que ele fala tudo sobre TDAH. Olha, o site é esse daqui, olha, tdhevida.com.br. Vamos voltar aqui agora para as redes sociais, inclusive que ele se disponibilizou a responder as perguntas. Se você não teve a sua respondida, escreve lá na caixinha para ele que ele responde no Instagram, @casal.neurologista. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Uma ótima semana. Obrigado.